Olá a todos e todas, meu nome é Carlos Miranda, sou professor formador da disciplina de estoques. Deveremos ficar aí 5 semanas trabalhando essa área ou função de extrema importância para a logística, o que para nós traz como relevante falar não só dessas atividades que são primordiais para a área de gestão, a exemplo de estoque, transporte e atendimento de pedidos, mas também uma associação das atividades de apoio, a exemplo da armazenagem, da aquisição, embalagem de proteção, processamento de pedidos e até a área de gestão de pessoas, passando também pela parte de sistemas de informação. Então, todas essas atividades deverão ser tratadas, obviamente, com foco nas operações de estoque e nas atividades de armazenagem. Lembrando, sobretudo, das informações que vocês tiveram nas disciplinas anteriores. Se bem que alguns ainda não tiveram algumas informações, a exemplo da disciplina de cadeia de suprimentos, mas não precisa se angustiar. Na disciplina cadeia de suprimentos, vocês verão como é que funcionam todas as partes, as etapas, não é? Os elementos que compõem essa estrutura e de que forma as operações de estoque podem contribuir. Então vamos lá. Então tratamos agora da importância da armazenagem no processo de estoques. Mas é importante que vocês já se situem mais ou menos o porquê, ou seja, a grande relevância da função estoque para as empresas. Eu gostaria, antes de mais nada, falar um pouco da importância de estoque na economia. Então percebam que o profissional de logística ele está muito atento, sobretudo a 2 dilemas referentes a estoque. O primeiro deles seria qual a quantidade máxima que a minha organização suportaria de tal forma que nós consigamos aí administrar os custos operacionais. O outro dilema seria qual a quantidade mínima que a minha operação de estoque permitiria, desde que não faltassem quantidades para o cliente ou consumidor final. Então vejam só, de forma resumida, estoque na verdade é um pivô da balança entre oferta e demanda. A oferta é o mercado, é quem está disponibilizando um bem ou um serviço. E a demanda, evidentemente, é quem tem o desejo ou a necessidade de consumo. Então, para início da disciplina, esta seria a primeira informação que nós trataríamos sobre estoques. Mas vejam só, o estoque por si só, essa atividade tão fundamental e tão importante da logística, ela não funciona sozinha. Lembram-se que lá na introdução, na nossa apresentação, nós falamos aqui das atividades primárias, que são as atividades de maior relevância para a logística. Sobre essas, nós tratamos elas como as atividades de gestão de logística. Transporte, estoque e atendimento do pedido. E quais seriam as outras atividades de apoio? Teríamos aí a parte de armazenagem, que é uma função extremamente importante por tratar do aspecto físico, não é, dentro da organização. O estoque se refere à parte contábil, os itens, materiais ou produtos entram na organização, eles são cadastrados, classificados e codificados e, obviamente, que serão vistos no sistema contábil da operação da empresa. A parte física nada mais é do que a disponibilidade daquele material que foi lançado no sistema, agora no armazém ou depósito. Qual seria uma outra atividade muitíssimo importante neste processo? A administração de materiais e tantas outras atividades. Falamos da tecnologia de informação, que é o uso de sistemas nessas operações, gestão de pessoas, porque tratamos de profissionais que devam ter uma extrema capacidade técnica, analítica, para poder desempenhar essas funções. Mas antes de mais nada, seria muito interessante aqui que nós tratássemos do estoque a partir de uma indagação, de uma pergunta. Vamos lá ao slide. Preste atenção. Caro aluno, você consegue distinguir a diferença existente entre a função estoque e a atividade de armazenagem? Olha aí, não precisa se angustiar se neste momento você não tiver a resposta de imediato. Mas vamos lá. O que seria a diferença? Que grande diferença existe entre estoque e armazém? Estoque, como eu havia dito, é o controle, o monitoramento dos aspectos contábeis dos materiais. Entram na empresa através de nota fiscal, são lançados no sistema. E qual seria a real diferença da operação armazenagem ou armazenamento? É tratar agora desse item fisicamente. Se ele entrou na empresa e foi registrado contabilmente, é evidentemente que fisicamente ele estará disponível na organização.
Então esta seria a nossa primeira e básica diferença entre estoque e armazenagem. Óbvio que se alguém chegar para você e disser, olha, o produto está estocado na empresa, nós que somos da operação logística entenderemos que se o produto está estocado é porque houve a entrada contábil e esse produto evidentemente está disponível numa posição fisicamente. Ok? Vamos adiante. Temos agora a nível de serviço. E como estabelecer um nível de serviço na operação estoque, na função estoque? Lembre-se que ainda nós estamos tratando do aspecto físico, do armazenamento lá na disciplina estoque. Então vamos lá. O que seria determinar um nível de serviço? Ou o que seria um nível de serviço satisfatório numa operação logística de armazenagem e estoque? Vejam só, falamos das principais atividades de gestão da logística e falamos das atividades de apoio, que são essas que reforçam as atividades primárias, as mais importantes. Essas atividades juntas, associadas, elas facilitam, ou seja, tornam mais eficiente o fluxo das informações e dos materiais numa cadeia de suprimentos. Portanto, se eu sou um prestador de serviço na área de armazenamento e devo fazer a gestão de estoques de itens do meu cliente, aquele que me contratou, todos os itens de controle que eu deverei manter na minha empresa para controlar contabilmente e fisicamente os itens do meu cliente no depósito, tudo que eu fizer deverá ser e estar estabelecido no objeto contrato. Então, em suma, nível de serviço é a preocupação que se tem entre as partes e essas condições e esses itens estabelecidos em contrato deverão ser cumpridos a rigor. Aí vejam só, a organização prestadora de serviço logístico não deve, a pretexto de fidelizar o cliente, realizar um nível acima do estipulado em contrato, por duas razões. Por que isso? Se eu sou contratado por um cliente para armazenar o seu produto, fazer a gestão do seu estoque, eu devo implementar, executar apenas aquilo que consta em contrato. Tá ok? Então eu não posso fazer nada além daquilo. Primeiro, não vai me dar um acréscimo financeiro, não vai aumentar a minha lucratividade. Então essa seria a primeira razão. E a segunda razão poderia prejudicar o próprio cliente. Então imagine que se eu faço a gestão de estoque, controlo o armazém e vou executar a disponibilidade daquele produto, ou seja, a entrega daquele produto para um cliente ou consumidor, de forma antecipada ao que reza em contrato, é possível que aquele cliente ou consumidor não esteja preparado para receber o produto. Então estas duas situações são duas condições pelas quais a gente precisa ter muito cuidado. Você que está na operação logística, você que é um prestador de serviço da área de armazenagem, precisa ter conhecimento que o objeto que define de fato o nível de serviço, sobretudo o nível satisfatório de serviço, chama-se contrato. Nada mais do que está estabelecido em contrato. Ok? Sigamos em frente. Temos agora uma demonstração do que seria, um exemplo do que seria estabelecer um nível de serviço. É possível, né, que a gente entenda que em algumas situações, para fidelizar o cliente, essas informações sejam ditas de forma pouco mensuráveis, ou seja, não trazer aspectos quantitativos, mas o nível de serviço por si só requer que existam os aspectos quantitativos, mas também aspectos qualitativos. Vamos prestar atenção aí no que seria uma forma correta e no que seria uma forma não muito correta, ou seja, incorreta, na aplicação do nível de serviço. Vamos lá. O nível de serviço deve ser constituído de tal forma que possa ser numericamente mensurável. Já falamos aqui. Não deixando margem para discussão. E o que seria um exemplo correto disso? Vamos lá. Os materiais do cliente X devem ser entregues no dia 2 de 2 de 2020, no armazém de Vitória, endereço Y. Olha lá, aspecto mensurável, a gente tem fator de grandeza, tempo. Então, isso já traz uma informação mais concreta para a mensuração de um nível de serviço. E o que não seria uma forma muito apropriada, ou seja, incorreta? Deve ser entregue rápido o produto. Rápido é muito subjetivo. Se não se tem um tempo, um lead time estabelecido em contrato, então é algo falho, não dá para se mensurar.
Vamos ao outro exemplo do que seria correto. É permitido apenas 1% de avaria de material até a entrega no armazém do cliente. Olha lá, um outro fator de grandeza, agora um aspecto numérico, atribui-se um valor em percentual. Admite-se apenas 1% de avaria do material até a entrega no cliente. E o que não seria correto em relação a esta informação? Não pode perder muito produto. Então imagine que não é muito adequado esta informação. O produto não pode sofrer qualquer tipo de avaria durante o processo logístico. Ok, correto. E o que não seria apropriado? Não pode estragar muito o produto. Vejam que não é apropriada esta colocação. Então, para nível de serviço, fazemos aquilo que está estabelecido em contrato e, sobretudo, com aspectos quantitativos mensuráveis. Vamos lá? Seguindo em frente. Aí, alguns exemplos, pelo menos 2 exemplos de nível de serviço, que podem ser muito bem explorados no material de vocês. Então, lá no e-book, vocês vão encontrar vários exemplos de indicadores de desempenho, pelos quais a gente chama de KPI, que é uma sigla americana, que nada mais é do que determinar chave de indicadores de desempenho. Então, temos aí 2 indicadores que podem medir nível de serviço. O primeiro se refere à acuracidade dos estoques. E o segundo significa ou se refere à utilização de espaços de estocagem. Uma relação muito simples de conta, não há nenhuma complexidade no processo e eles já demonstram o aspecto qualitativo do controle de nível de serviço. Sigamos em frente. Atividades pertinentes à armazenagem de materiais. Então saímos do nível de serviço e entramos agora na esfera das estruturas que compõem a própria armazenagem ou a função de armazenamento. Percebam que temos aí em linha 3 condições ou 3 funções: recebimento, estocagem e distribuição. Se nós percebermos mais ainda nesse organograma, no item recebimento há 4 condições de extrema importância. Levamos em consideração que na atividade de recebimento é preciso que se faça, antes de tudo, a checagem de toda a documentação, daquilo que de fato foi solicitado e adquirido pela empresa. Por que isso? Porque na entrada desses materiais não pode haver divergência, não podem haver erros. Então, na atividade de recebimento, a função entrada de materiais é caracterizado, sobretudo, pelo diagnóstico ou análise de toda a documentação. A segunda e terceira condição para atividade de recebimento diz respeito às conferências, conferência quantitativa e conferência qualitativa. Apesar de serem diferentes, é possível que em algumas organizações essas 2 conferências aconteçam simultaneamente, ao passo que o profissional conferente ou o próprio almoxarife, que é o responsável da administração de materiais, ao passo que ele está conferindo quantitativamente, ele também já está exercendo a função de inspeção, ele já está realizando a análise qualitativa. Então já temos aí 3 funções desempenhadas no recebimento. Quarta e última função diz respeito à regularização. Checagem de documento ok, conferência quantitativa ok, qualitativa sem nenhuma divergência, sem nenhuma não conformidade, agora o item pode ser estocado. Nesse momento o item passa a ser regularizado. Lá na frente no e-book, veremos na competência 2 a classificação, cadastramento e codificação do material que é pertinente à regularização. E por fim, a última estrutura que caracteriza o recebimento, que caracteriza a operação de armazenamento é a distribuição. Produto ok, fisicamente disponível, gestão de estoque sendo executado, o produto contabilmente lançado, foi realizada a venda do produto, essa disponibilidade dele, esse despacho já faz parte agora da operação de transporte. Então o produto está sendo preparado para ser destinado ao cliente ou consumidor final na operação transporte. Mais à frente, falando sobre a questão de espaço físico ainda na armazenagem, tem um elemento que é muito importante, em especial na fase de planejamento de unidade operacional produtiva, chamada armazém. Tratamos isso do arranjo físico ou simplesmente layout. E o que seria layout? Layout é um desenho, um projeto. Sobre o quê? Sobre aquela estrutura física
que a nossa empresa pretende desenvolver, construir. Percebam na imagem que existe um conjunto de atividades, de funções, que vai desde o acondicionamento do produto em estruturas, né, a movimentação desses itens no centro da armazenagem e, por fim, um processo de expedição. Então, o layout ele é um desenho, é uma arquitetura de como pode ser exercida a função de armazenagem e todas as outras atividades presentes nesta planta. O layout leva muito em consideração o giro do estoque dos produtos. Se a minha empresa tem conhecimento do que ela vai armazenar, qual seria a segunda informação? O giro, o tempo desse produto. É a condição que Nogueira chama tempo e espaço. O tempo é relacionado à rotatividade dos itens e o espaço, a exemplo da imagem, é a melhor forma de se otimizar o espaço interno para acomodar os produtos. Ok com layout? Vamos mais à frente. Temos agora, dentro do projeto físico da arquitetura, a necessidade de espaço físico ou a necessidade de tomar decisões sobre a localização de espaços físicos. Então, no material de vocês vão identificar um exemplo muito simples relacionado à parte de localização ou método para a localização de unidade operacional produtiva. A primeira delas diz respeito ao método de ponderação qualitativa de localização. Nada mais é do que um conjunto de critérios para analisar cada local, a exemplo do que está no material, para analisar os critérios de cada município. No material, lá na tabela, diz analisar as condições de Ipojuca, Goiânia e Paulista. Cada critério recebe uma ponderação e esses municípios têm notas. Para cada critério vai receber uma nota específica. O que obtiver a melhor pontuação, este poderá ser o local para se destinar uma instalação operacional produtiva, em nosso caso, um armazém. Mas será que por si só teremos aí a certeza de que um determinado município com maior pontuação deverá ser a melhor opção? No exemplo, tivemos aí o município de Goiânia com 82 pontos. Mas será que de fato Goiânia é o melhor município? Vamos ao outro método. Temos agora uma comparação de custos fixos e variáveis. Então, para tirar a prova dos 9, a certeza de que aquele município deverá ser ou não a localização mais específica, vamos agora identificar quais os custos fixos e quais os custos variáveis unitários por produto para tentar chegar a um denominador comum, se de fato aquela localização vai ser a ideal. Lembre-se que no exemplo passado, Ipojuca obteve a maior pontuação. Neste caso, se nós observarmos aí custos fixos e variáveis, Ipojuca já não seria a melhor opção. Então, o que fazer diante disso? É preciso fazer um cálculo, que neste caso é o cálculo relacionado aos custos totais. Mais à frente. Realizado o cálculo, você obtém agora, e é possível ser visto no seu material, que Ipojuca passa a ter um custo de R$700 mil, caso a previsão de venda seja de 20 mil unidades. Então, ele está se mantendo aí como um local ideal para instalação. Antes foi Goiânia, agora Ipojuca, por ter obtido entre os três um menor custo. Mas sigamos em frente. Caso essa previsão de vendas tenha um acréscimo de quantitativo, passe de 20 mil unidades para agora 60 mil unidades, qual seria o município mais adequado para instalação? Agora passa a ser o município de Paulista. Então, com a previsão de venda que fizemos anteriormente no cálculo passado, tínhamos aí, voltando, tínhamos aí Ipojuca com menor custo, uma previsão de venda de 20 mil unidades. Se tivermos agora 60 mil unidades, qual seria a previsão de vendas? Já não é mais Ipojuca, passa a ser o município de Paulista. Então vejam que essas informações se alteram, sobretudo em relação à oferta e demanda. Tá ok? E agora a estratégia de localização, ela se fecha justamente com a efetivação da escolha de Paulista como sendo a melhor localização no valor de custo total de R$ 1.280 por produto movimentado. Em relação às estruturas, cabe lá no material de vocês, e aqui nós trouxemos duas muito específicas, não é? que diz respeito à capacidade de otimização do fluxo de materiais dentro de um armazém.
Duas dessas eu colocaria aqui como destaque. A estrutura porta-pallet convencional, que nada mais é do que um conjunto de posições, de prateleiras, em que a operação de armazenagem pode atribuir um mix, uma variedade muito grande de códigos de produto, ela tem esse potencial. E ao lado nós temos a estrutura porta-pallet drive-in, que não necessariamente é para um número maior, ou seja, um quantitativo maior de itens, de muita variedade. Nesse caso, a gente consolida poucos itens de mesmo código, mas produtos que têm um giro muito alto na empresa. Consolida ele lá, itens de mesmo código, com posições em profundidade e altura, tá certo? Não tem o mesmo conjunto e facilidade de variedade que o porta-pallet convencional tem, mas consegue agrupar um número de itens de mesma família. Então essas duas estruturas são extremamente compatíveis para a otimização de espaço interno no armazém. Sigamos em frente. Temos agora o inventário, que para nós, profissionais de logística, certamente é a principal ferramenta para fazer aquele confronto que lá no começo nós conseguimos observar entre a diferença de estoque, que é a parte contábil, e a diferença do armazém, que se refere à estrutura física. Qual seria o instrumento de confronto, de controle, para se identificar se tivemos aí um bom nível de acerto, onde nós chamamos de acuracidade, ou se o resultado obteve divergências, que no caso da divergência, podem ser resultados para falta ou supostas sobras no armazém. Então, nesse caso, o inventário físico é o principal instrumento. E ele pode ser feito de forma cíclica, rotativa, sobretudo para aqueles materiais de maior giro na empresa, de maior consumo, ou pode ser realizado um inventário anual, que para o fisco do Brasil é exigido que se faça anualmente, como eu já falei, todo o inventário dos bens patrimoniais e ativos físicos da empresa. Também dois exemplos aí de indicador de desempenho para a gente medir o nível de serviço no inventário. Essas são as informações que nós trazemos na competência 1 e espero que vocês tenham compreendido. Vamos em seguida para a competência 2.